Olá, eu me chamo Ana Roberta, sou monitora de traumato-ortopedia Uninta. Hoje vamos conversar sobre um assunto que gera bastante dúvida nos pais. E quando eu rodava nos ambulatórios de ortopedia, era motivo frequente de consulta. A nossa conversa de hoje é sobre pé plano. A primeira coisa que devemos saber é: esse pé plano é fisiológico ou é patológico? No decorrer desse vídeo, vamos aprender a diferenciar um do outro. Afinal, o que é o pé plano? É um pé que tem redução na altura do arco longitudinal. O retropé está em excessivo valgo e o arco longitudinal medial é colapsado. E o antepé pode apresentar graus variáveis de abdução ao nível da articulação médio-tarsal. E essa é uma condição que não causa dor no pé e se resolve geralmente sem tratamento. A maioria das crianças nasce sem o arco longitudinal medial e ele se desenvolve naturalmente por volta dos 5 anos de idade. E é uma patologia mais prevalente em meninos e em crianças que estão acima do peso. E como iremos classificar? Nós vamos dividir em pé plano fisiológico ou flexível e pé plano patológico ou rígido. O pé plano fisiológico é uma variação do pé normal. Ele é flexível e não apresenta nenhum grau de rigidez. Frequentemente é acompanhado de frouxidão articular generalizada e pode existir também devido a uma tendência familiar. A gente divide ele em primário, e nesse caso a criança vai apresentar uma frouxidão ligamentar fisiológica e em torno dos 4 aos 6 anos de idade vai começar a formar a cava do pé. E ele pode ser secundário, que é aquele que é relacionado ao geno valgo. E a criança ela tem um valgo muito grande de joelho e isso pode causar o pé plano. Nesses casos de pé plano flexível, quando a criança está sentada, o arco aparece. Quando a criança está em pé, o arco desaparece. Nesses casos do pé plano ser flexível, eu não vou exigir um tratamento para a criança. O que eu posso fazer é orientar o pai e a mãe que aquela condição é uma condição normal e vou acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Ela não vai se queixar de dor ou de incapacidade. Então, nesse caso, nós devemos orientar e tranquilizar os pais. Já quando eu vou avaliar um paciente, ele tem um pé patológico ou rígido, nesse caso eu vou poder observar algum grau de limitação na mobilidade articular. O paciente ele vai se queixar de dor e de incapacidade funcional. E a maioria desses casos estará relacionada com coalizão tarsal. É a forma mais frequente. Como podemos ver na imagem, aqui há uma barra de fusão óssea que vai do navicular para o talos. E isso faz com que a criança não consiga formar a cava do pé. Normalmente, a radiografia ela pode dar o diagnóstico, mas a tomografia computadorizada também é um exame que ajuda bastante. Como é a distribuição de forças no pé da criança? A face plantar da criança, geralmente, ela é bastante flácida. Ela não consegue segurar as forças que incidem sobre ela e automaticamente o pé fica plano. Com o passar da idade, a face vai amadurecendo e ela não deixa mais que o pé desça, por maior que seja a força em cima dele. Então, eu vou ter a formação da cava do pé. Caso eu queira que o amadurecimento ocorra de forma mais precoce, eu posso fazer o quê? Eu posso orientar os pais a deixar a criança andar mais descalça, andar na areia, andar em outros terrenos, andar na grama, estimular ela a andar de ponta de pé. Dessa forma, eu vou conseguir que essa face ela amadureça de forma mais precoce. Como iremos avaliar esses pacientes? Primeiro, devemos ter em mente que o arco longitudinal não está presente ao nascimento e vai se desenvolver de forma lenta ao redor dos 5 anos. Alguns autores relatam até de 7 a 10 anos. Então, nós iremos avaliar quanto à rigidez do pé, presença ou não de dor e de incapacidade. Vamos avaliar quanto a bloqueio da movimentação da articulação subtalar, presença ou não de frouxidão generalizada. Vamos tentar ver se tem encurtamento ou não do tendão do calcâneo. E o exame físico deve avaliar a criança como um todo. Quando eu vou fazer o exame específico do pé plano, eu devo realizar ele com carga e sem carga.
E diante de um pé hipermóvel, quando eu tenho um pé flexível, eu vou poder observar o quê? Que quando a criança está com carga, eu tenho um colapso do arco longitudinal. Diferente quando esse pé encontra-se sem carga. Ou seja, quando a criança ela não suporta o peso do pé, quando ela está sentada, o arco ele é formado. E isso eu não vou poder conseguir observar quando eu tenho o pé rígido. Vou também fazer 2 testes específicos. O teste de Jack, que é quando a criança ela está sentada, o avaliador vai fazer uma hiperextensão passiva do hálux. E no caso dos pés planos flexíveis, eu vou poder observar que a cava ela é formada. E também eu posso fazer o teste de ponta dos pés. Nesse teste eu vou conseguir avaliar a integridade dos tendões do calcâneo e tibial posterior. Com a criança em pé, eu posso solicitar que a criança fique de ponta de pé. Caso eu seja uma criança muito pequena, eu posso colocar um objeto mais alto e solicitar que ela tente buscar. Quando a criança fica de ponta de pé, a resposta normal é eu poder ver a elevação do calcâneo acompanhado de uma varização do retropé, além da formação da cava. Para a gente fixar de maneira bem legal, hoje eu trouxe a Maria Alice para que a gente consiga demonstrar nela esses 2 testes, o Jack teste e o teste de pontas de pé. Vamos demonstrar como é que é o exame, o Jack test. Com a criança sentada, sem a carga, você já consegue perceber que o arco ele é formado. Coisa que quando a criança está com o peso do corpo, esse arco ele vai colapsar, como a gente já falou anteriormente. Você pode observar o colapso do arco. A criança fica em pé, distribuindo o peso do corpo sobre o pé. O examinador vai fazer uma hiperextensão e vai formar a cava do pé. A gente também pode pedir para a criança ficar de ponta de pés. E aí a gente vai ver que o arco ele é formado. E que tipo de exame complementar eu posso solicitar? Olha, nos pés planos, valgo, flexíveis e assintomático, não costumamos solicitar radiografia, sendo reservado apenas para quando eu tenho o pé plano sintomático ou com algum grau de rigidez. Aí eu vou solicitar radiografia nas incidências em AP e perfil com carga. E às vezes, quando eu não consigo dar esse diagnóstico, mesmo com a radiografia ou até com a tomografia, eu posso solicitar uma ressonância, nos casos que eu tenho uma barra de fusão fibrocartilaginosa. E como eu irei tratar esses pés? Aí vai depender. Nos casos de pé rígido, o tratamento ele é cirúrgico para retirar essa barra de fusão. Nos casos dos pés que são flexíveis, durante muito tempo foi usada aquelas botinhas. Hoje em dia, depois que viram alguns estudos, esses estudos fizeram o quê? Eles dividiram crianças que tinham pé plano e eles colocaram algumas para usar a bota e algumas para não usar a bota. E eles perceberam que tiveram resultados similares. Ou seja, foi a própria natureza que foi agindo. Não foi devido ao mérito do uso do calçado corretivo, da botinha. Foi devido ao próprio desenvolvimento da criança. Então, nos casos do pé plano flexível, é como a gente já falou anteriormente. Eu posso só acompanhar e orientar os pais que deixam a criança andar de pés descalços, em areia, grama, estimular ela a andar de pontas de pé. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Não esquece, se você ficou com dúvida, pode escrever aqui embaixo nos comentários. Se não, pode também mandar um direct pra gente que a gente vai te responder. Se você gostou, não esquece, curte o vídeo, compartilhe com os teus amigos. E eu te aguardo nos próximos vídeos.